Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ambiente Cultural. Gente, vamos combinar, não tem nada mais enriquecedor, que nos emociona, nos faz viajar sem sair do lugar, do que ler um bom livro. Uma ótima oportunidade de crescimento e reflexão. Eu sei que tem muita gente que não tem o hábito, mas eu garanto que vale a pena. Você pode começar com um romance, uma ficção e, por que não, um livro de poesia. Hoje o nosso bate-papo é sobre livro, leitura. E aqui ao meu lado está o escritor, professor e advogado capixaba Anaximandro. Tudo bem? Tudo bom? É um prazer estar aqui. Para começar, o seu nome já é uma inspiração aí da filosofia grega. É isso aí, Anaximandro foi um filósofo grego pré-socrático. Descobriu as bases da biologia, inventou o primeiro relógio solar e esse nome me foi dado pela minha mãe, professora de história, que sempre gostou muito de leitura, história, obviamente, de filosofia. Ah, que bacana. Com certeza ela foi uma inspiração para você. Bom, por que a gente está aqui hoje? O Anaximandro está lançando um livro, 10º livro, né? É escritor desde muito cedo, A Euforia do Corpo. Que inspiração é essa, Anaximandro? Bom, A Euforia do Corpo, meu 10º livro, como você falou, meu 4º livro de poemas, ele é inspirado na filosofia, falando em filosofia, na filosofia de um autor francês chamado Jean-Luc Nancy. Eu descobri esse autor na academia, na universidade, e Jean-Luc se debruçou em vários temas, dentre os quais o tema do corpo e das corporalidades. Então, parece uma viagem sem fim, mas a literatura e a filosofia nos proporcionam isso. O que é pensar o corpo? A gente sempre vive num automático, sobretudo nesses tempos contemporâneos, né? E Jean-Luc faz essa reflexão sobre o corpo e as corporalidades. A gente sempre pensa o corpo de uma forma biológica, mas nunca pensa de uma forma filosófica e até poética. Ter um corpo é muito mais do que você ter uma estrutura orgânica. É você, muitas vezes, até ter um ato de resistência. Olha, e é uma palavra que a gente tem usado bastante, principalmente nesses tempos de pandemia, né? Com certeza, apesar de o livro ter sido escrito antes. E o lançamento seria durante a pandemia, mas justamente por conta da Covid, ele teve problemas e agora o livro está sendo lançado. Teve um lançamento virtual e vai ter um lançamento físico, mas esse livro foi escrito um pouquinho antes desse processo e ele justamente tende a ser uma reflexão poética a respeito deste tema. E quando você fala em resistência, por exemplo, você tem várias questões em torno do tema. A questão do corpo da mulher, né? A mulher que, por exemplo, sofre uma esterilização em massa, que é presa a padrões de beleza, muitos dos quais inalcançáveis. As questões de corpo, por exemplo, o corpo negro, né? O aniquilamento, o corpo trans, né? Tanto preconceito sofre. Então, o que é pensar esse corpo e o que é poetizar esse corpo? Agora, eu só queria deixar uma coisa muito clara, que não é um livro de filosofia, é um livro de poesia. Raso vou ao apelo, a pele. Vou ao raso da pele o pelo, ao pelo raso a pele eu vou, a pele eu vou, a pelo raso, ao voo a pelo raso, a pele. Então é o meu olhar enquanto escritor, é o meu olhar poético, ainda que haja várias epígrafes deste autor, sobretudo de 2 livros que foram os livros que me inspiraram, que é o Corpus e o Corpo Fora, além de alguns outros autores que também estão contemplados aí em epígrafes desse livro, porque metalinguagem é muito forte na minha literatura. A sua inspiração é um filósofo francês. Isso. Agora, o Anaximandro, como é ser um escritor no Brasil, especificamente aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo? Ser escritor no Brasil é difícil, é difícil. Você tem um país em que, a rigor, em média, o leitor ele lê um livro e meio, 2. Né? Na Europa, o mínimo é 15 por ano. Estou falando de ano. É muito diferente. É muito pouco. E há países que você tem muito mais do que isso. Então, ser escritor é fazer um trabalho que não se esgota só no lançamento do livro. É um trabalho também de atuação na cena literária. De chegar até a pessoa, né? Que é o mais difícil. E aí você fala em escritor Espírito Santo, né? A gente tem um gargalo muito grande até hoje, que é o gargalo da distribuição. Então, o leitor, né? Para ele se fazer leitor, para você
mover aquele triângulo da literatura do Antônio Cândido. Que você tem leitor, você tem autor, obra e leitor. Até você chegar nessa ponta, realmente é muito complicado. Esse é, no meu entender, um dos maiores gargalos, se não o maior gargalo, sobretudo aqui no Espírito Santo. Porque a publicação, por incrível que pareça, ela é fácil. Hoje em dia publicar um livro é muito fácil. Quando eu me lancei, muitos anos atrás, você levava meses para um livro ficar pronto, só para você ter uma ideia das questões técnicas. Hoje em dia, as pessoas conseguem, inclusive, publicar sem custo. A internet facilitou muito, você tem softwares que facilitam muito. Então, isso é um dos vários gargalos que nós temos no que tange a questão de lançamento de livros. A gente poderia ficar um programa inteiro falando a respeito disso. O acalanto doce, reverso do fel, chave para o meu corpo. Meu desejo de alívio, inverso do peso, teu refrigério de chuva. Nosso remanso abrigo, adverso do fim, um gosto de eterno. As bibliotecas públicas, elas têm esse papel preponderante. Biblioteca não é um depósito de livro, eu entendo a biblioteca como uma coisa ativa, como um lugar de descoberta e não como um lugar de castigo. E eu fico muito triste quando eu vejo alguns professores que falam, tá de castigo, vai na biblioteca ler um livro. Nossa, acaba meio que associando como se não fosse um lugar atraente. Que é um lugar de prazer. Exato. Tem que ser um lugar de prazer. As bibliotecas das escolas também têm esse papel, porque muitas vezes o aluno tem o contato com a literatura no livro didático e nas escolas. Por falar nisso, você faz parte aí da Academia Espírito Santense de Letras. E vocês têm um trabalho super bacana com as crianças, né? O incentivo desde cedo eu acho que é primordial. Tem um projeto, tem um programa, na verdade, que é o Academia Vai à Escola. Ele parou um pouco por conta da pandemia, estamos já na tentativa de retomar, em que o acadêmico, literalmente, vai às escolas falar a respeito da sua obra, da sua literatura e, obviamente, dar uma palavra de incentivo para essas crianças, né, para esses adolescentes. Eu fiz muito isso e é um projeto fantástico, capitaneado por um colega nosso, um confrade nosso, o Zé Roberto, e isso acabou tendo uma dimensão muito grande, e fora também o trabalho do próprio escritor, enquanto escritor em si. Na fresta da palavra. O mundo suave escorre, língua fora, seu afago. Rio que brota na fresta da palavra, braços abertos de reconstituir o mundo. Aquilo que cala, mata. Por que ler poesias? Vamos lá. Primeiro, um livro de poesia é um livro. As pessoas têm um certo medo de ler poesia. Poesia não é algo que é feito para pessoas não iniciadas, pessoas que têm um mestrado ou um doutorado. Então, não, a poesia ela é simples, a poesia ela é acessível, a poesia é para todos. Há autores mais herméticos, há autores que têm uma linguagem mais simples, mas a poesia, inclusive, ela dá início à literatura propriamente dita e ela tem uma interface muito grande com a música. Muitos músicos, Vinícius de Moraes produziu muito, você tem agora o Gil, que entrou para a Academia Brasileira de Letras, um músico, o Bob Dylan. Na questão da literatura brasileira, a literatura portuguesa é a nossa matriz, tinha os trovadores, que eram menestréis, eles saíam cantando as poesias. Então, poesia tem muito de música. Então, por que ler poesia? Bom, primeiro, é um gênero literário. Segundo, você não tem, obviamente, nenhum requisito que você precisa para ler poesia. Basta você estar com o seu coração aberto e gostar de literatura. E não precisa ler do início ao fim? Não, um livro de poesia, dependendo, não. E outra coisa, poesia como literatura, como texto literário, ele traz todas aquelas benesses, que é o aumento do vocabulário, a questão do imaginário. Você estava falando anteriormente que você consegue ver. É isso, poesia, o poeta, o bom poeta, ele pinta com as palavras. Poesia é imagem mental. Então você ter essa imagem, você conseguir essa imagem por meio do texto é fantástico e é poesia. E existe poesia em tudo, existe poesia na prosa, existe poesia numa pintura, existe poesia na arte em geral. Na natureza, no meio ambiente. O meio ambiente, tem tanta poesia aqui, então por que não ler poesia? Eu nem diria por que ler, é por que não ler. Imagem íntima do delta, feito tarde e noite escura, tendo a adrenalina do querer como o ópio da procura. Uma viagem em corpo, como barco, em sua última aventura. Agora, Anax, como que as pessoas encontram o seu livro?
Alguns são encontrados em livraria, outros não, mas eu deixo o endereço do meu site. Pode dar o endereço Pode dar o endereço? gente, claro. É muito simples, é o www.anaximandroamorim.com.br. Existe uma aba que é de obras, a pessoa interessada pode entrar ali, clica, tem todas as obras com um resuminho delas e lugar de compra. Então, se não encontrou meu livro numa livraria, pode ir até o meu site, está tudo bem organizado. O site aí na telinha aí de vocês. Instagram também? Instagram também pode, @anaximandroamorim ou anaximandroamorim 2. Eu tenho 2 Instagrams, que um é do meu trabalho como professor e o outro como escritor. Como escritor é o Anaximandroamorim 2. O Facebook é Anaximandroamorim, estou nas redes sociais. Muito bem, Anaximandro, é isso, gente. Olha, o último livro está aqui, olha. A Euforia do Corpo, também tem outros, a gente passou os endereços. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso escritor capixaba, Anaximandro. Parabéns, sucesso, que a gente consiga aí formar mais leitores e mais escritores, quem sabe, aqui no Espírito Santo. É isso, gente. TV Ambiental, a TV que te reconecta.